Maristela Gláucia, 10 horas e 16 minutos. Um tema tem gerado bastante debate entre juristas, administradores e moradores de condomínios. A proposta de reforma do Código Civil que está em tramitação no do Senado Federal, que entre os pontos mais discutidos estão aumento do poder dos condomínios sobre a convivência interna, possibilidade de expulsão de moradores com comportamento antissocial, proibição de locações via plataformas como Airbnb e o aumento da multa para inadimplentes. Para entender o que é que está em discussão e o que é que muda com relação à legislação atual, nós vamos conversar com o advogado Otávio Pinheiro, que recebeu o convite para estar conosco agora ao vivo. Doutor Otávio, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Jovem Pan News. Bom dia, queria agradecer primeiramente o convite, estou aqui à disposição para tentar esclarecer esse tema tão debatido e tão polêmico ao mesmo tempo. Doutor Otávio, vamos começar com algumas perguntas para exatamente entender melhor os impactos e implicações dessa que ainda é uma proposta, mas que pode ser aprovada. Qual a importância dessas mudanças que estão sendo discutidas para o Código Civil, para quem mora em condomínio, por exemplo, quer que isso pode ser um divisor de águas, né, nesse momento atual? Com certeza, e muito vinculado à questão do condomínio social, né? Hoje, o nosso Código Civil, ele prevê que o condomínio social, aquele que não consegue conviver com os demais, né, tem uma atitude, tem uma conduta pessoal um pouco delicada, que ele pode sofrer multas. Contudo, o Código Civil não versa sobre a expulsão ou impedimento de utilizar a unidade. E essa reforma, propriamente dita, vai tratar sobre essa questão. Vai ser previsto no Código Civil que, em caso as multas não sejam não atinja o objetivo, ele poderá, mediante o procedimento judicial, ser até expulso do condomínio. Isso é realmente uma renovação, né? Uma inovação muito importante para o Código Civil referente à seara condominial. Outro ponto importante também que gera muito debate é a locação, é dito como locação atípica, né? A locação por Airbnb ou outras plataformas. Quando hoje vai muito para a decisão judicial, não tem uma lei, não tem propriamente dita uma decisão inerente nesse assunto. E o Código Civil já está determinando que, caso esteja previsto na convenção, vai ser, obviamente, permitido ou não permitido essa tipo de locação. Doutor, tá, vamos já falar com um pouco mais detalhes sobre essa questão dos aluguéis por temporada. Agora, tem essa proposta que está sendo discutida. A redução de quórum para a expulsão de moradores sairia de 3/4 para 2/3 dos moradores. Isso facilitaria o processo ou isso pode gerar mais conflito aí entre os vizinhos, hein, doutor Otávio? Na verdade, vai facilitar o processo, mas assim, lembrando que não é a Assembleia que vai expulsar o condomínio. Esse quórum de 2/3 é para permitir que o condomínio ajuize uma ação de expulsão do morador. É interessante esse ponto a gente salientar aqui, porque muita gente acha que a Assembleia vai expulsar o condômino, vai diminuir o quórum de 2/3. Não. Na verdade, o quórum de 2/3 vai ser para aprovar a ação judicial, que aí sim a ação judicial vai tramitar, obviamente respeitando o direito da ampla defesa do contraditório, do condômino antissocial, e posteriormente sai a decisão. Mas, assim, o quórum de 2/3 é um quórum já amplamente utilizado na seara condominial. Por exemplo, para você modificar uma convenção, há um quórum de 2/3. E em determinados condomínios, os 2/3 até, inclusive, é um quórum alto. Não é tão simples atingir esse quórum. Então, acredito eu que vai facilitar. Sim, obviamente que é um quórum menor. Contudo, a gente vai dar uma legalidade maior a essa questão. Agora, doutor Otávio, na sua opinião, quais garantias os moradores terão para evitar, por exemplo, decisões arbitrárias sobre expulsões, por exemplo? Vamos lá. Essa reforma do Código Civil, ela não é algo simples e também não é algo de agora. Já é um tema bastante debatido. E a proposta que está tramitando, ela tem que seguir os ritos, certo? Então, não é simplesmente o fato do condômino fazer uma festa barulhenta e alguns condôminos se sentirem incomodados e ele ser sugerido a ser expulso do condomínio. Não é isso. Vai ter um rito a ser seguido propriamente dito, né? Então, primeira coisa, assim, o condômino que reiteradamente descumpre a convenção condominial, o que é que ele tem que fazer? A administração vai adverti-lo, vai multá-lo, vai conversar com ele. Obviamente que se ele não melhorar a situação, vai ser chamado uma assembleia
para sim aplicar as penalidades até em 10 taxas condominiais, conforme reza o Código Civil no artigo 1337, não resolveu as multas e ele continuou com a conduta reiterada, chama-se uma assembleia para autorizar o condomínio a solicitar a expulsão. Veja bem, tudo que eu falei são caminhos. A gente não pode simplesmente, por um fato isolado, sugerir a expulsão do condômino, caso ele não tenha sido advertido, não tenha sido aplicado penalidade de multa, não tenha sido a multa dobrada, triplicada, quadruplicada. Deu para entender? Então, é um caminho a ser seguido. Esse caminho pode ser um pouco longo, caso as condutas não sejam próximas, e também pode ser muito sério. Obviamente que se a administração for bastante diligente e esse condômino reiteradamente descumpre o que preconiza o Código Civil, o regimento interno e a convenção, é um trâmite um pouco mais rápido, mas assim, é um caminho a ser seguido. Não é algo automático e também não é algo arbitrário, como algumas pessoas podem entender que seja. Mas essa decisão ela vai partir mesmo da justiça, não é isso, doutor Otávio? Da justiça. Decisão final. Perfeitamente. Decisão final da justiça. Como é que se agora essa proposta de proibir o aluguel por meio de plataformas como o Airbnb, essa proibição não vai acabar ferindo aí o direito de propriedade dos condôminos, doutor Otávio? É uma questão bastante polêmica. Como é que está sendo a situação hoje, né? O que os proprietários que adquirem as unidades para alocar via essa locação atípica, né, pelas plataformas digitais, alegam exatamente isso. Poxa, eu comprei uma propriedade, eu desejo que ela seja alocada e estão me pedindo. Essa proposta do Código Civil é exatamente para resguardar o direito de propriedade. Por quê? Porque vai constar obrigatoriamente na convenção do condomínio se vai ser permitido ou não. Que o Código Civil, o que é que a proposta diz? Que locações atípicas, né, que são essas locações por plataforma digital, são proibidas. Ou seja, já vai partir do pressuposto que é proibido, salvo se tiver decisão, se tiver registrado na convenção o contrário. Ou seja, o proprietário automaticamente já vai saber que é proibido, caso não esteja na convenção dizendo o contrário. Então, o proprietário que vai adquirir uma unidade para investimento, para locação, ele vai ter obrigatoriamente que ver a convenção do condomínio e verificar se consta essa proibição ou não. Hoje em dia, o que é que o STJ, enfim, os tribunais ao redor do país entendem? Que não se pode proibir caso não esteja na convenção. Então, tem que estar na convenção essa proibição, certo? Esse é o entendimento majoritário. A gente ainda tem alguns entendimentos que uma decisão simples de assembleia é permitida, se um constar no regimento interno também pode ser, mas ainda fica muito na questão subjetiva, trazendo riscos ao condomínio. Então, é realmente um caminho mais seguro hoje para você definir se é proibido ou não, é constar na convenção. E o Código Civil vai só regulamentar isso, certo? Porque hoje nós temos várias decisões Brasil afora, e o Código Civil vai tornar uma esteira de entendimento razoável. Doutor Otávio Pinheiro, então, para deixar bem claro para o nosso ouvinte, o cidadão o proprietário que está adquirindo um imóvel agora para poder utilizá-lo como locação, seja no Airbnb ou em qualquer outra plataforma, ele deve primeiro olhar o estatuto do próprio condomínio para saber se tem alguma restrição relacionada a isso. É verdade? Perfeito. Esse é o caminho primordial que eu indico, certo? Verifica se aquela unidade na convenção já consta a proibição ou não. Não consta na proibição, é permitido, ele pode adquirir a unidade, enfim, para fazer fins locatícios da destinação que ele entende mais apropriada. Se você ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o advogado Otávio Pinheiro, falando sobre uma proposta de reforma do Código Civil que está em tramitação no Senado Federal e tem a ver muito para quem mora em condomínios, seja o proprietário de condomínio que mora ou até aquele mesmo proprietário que tem um imóvel apenas para locação. Tem outro ponto que está sendo discutido, doutor Otávio, que fala sobre o aumento da multa por inadimplência de 2% para 10%. Isso é uma taxa justa? Será que ela pode ser realmente eficaz para impedir essa inadimplência, doutor Otávio, na sua opinião? Esse tema é bastante discutível, né? Eu não vou dizer nem polêmico, porque é discutível. Porque o porquê essa proposta, né? A gente geralmente vai buscar a raiz do problema para indicar o porquê da proposta. Hoje em dia a taxa é 2%. Dentro do mundo condominial, como a gente costuma dizer, 2% sobre uma taxa condominial entende-se que é um valor muito baixo.
Em sendo um valor muito baixo, ele incide, obviamente, numa inadimplência maior, né? Sim. Porque aquele condômino devedor, enfim, ele vai preferir pagar outras dívidas onde a multa moratória é maior do que propriamente a taxa condominial, que a multa é menor. Sim. Então, a raiz do problema é o valor baixo da multa atual, que é 2% sobre o valor da cota em atraso. Essa proposta de 10% é para equalizar o que o mercado utiliza. Vou te dar exemplos aqui aleatórios. Se você deve um cartão de crédito, acredito eu que as taxas, os emolumentos, os encargos é bem maior do que a taxa condominial. Se você deve a mensalidade da escola do seu filho, da sua filha, enfim, é maior. Se você deve a prestação do seu carro, da sua casa, a multa moratória é maior. Então, essa proposta visa equalizar isso. Poxa, se a pessoa realmente vai dever, ela vai dever, obviamente ela vai fazer suas escolhas ali, mas hoje a regra é, eu vou pagar todo o restante e a minha taxa condominial eu vou deixar para pagar depois porque a multa é muito baixa. E isso, indiretamente, vai implicar na convivência condominial. A gente tem condomínios aí, hoje em dia, que cada taxa é utilizada dentro do mês, não tem sobra, não tem caixa suficiente, então, assim, vai impactar numa inadimplência junto ao prestador de serviço do condomínio, vai impactar no inadimplência do condomínio, que vai voltar para todos os condôminos. Então, assim, essa é a ideia. A minha opinião seria um meio termo, né? A gente está aumentando aí mais, quase 5 vezes o valor da multa atual, talvez não fosse o caso, enfim, aplicasse de forma gradativa, tivesse algum mecanismo que permitisse não aplicar logo 10% da multa, né? Mas a proposta que está realmente majorada de 2% a 10%. Doutor Otávio, só para tirar uma dúvida aqui de um ouvinte que mandou uma mensagem agora há pouco, o que é que rege a atual legislação com relação ao número de prestações de condomínio atrasadas em um condomínio? Até em que ponto é que o condomínio pode começar a cobrar judicialmente daquele morador essa quantidade X de mensalidades de condomínios em atraso? O que vai informar essa regra é a convenção. Certo. Na grande maioria dos casos, após 30 dias de vencimento, pode ser cobrado. Lembrando que o dever de cobrar é um dever legal que o síndico, a administração, tem para com o condomínio. Então, assim, ele não pode se refutar de cobrar. Algumas convenções informam que, a partir de 30 dias, é inadimplente, já pode ser negativado, protestado. Outras informam que, em até 60 dias, vai ter uma cobrança administrativa /amigável, posteriormente vai ser encaminhado para o jurídico, então vai depender da convenção. Mas, na grande maioria dos casos, após 30 dias. Dentro dos 30 dias, é aquela inadimplência administrativa que a gente chama, que geralmente é resolvido pela própria administradora do condomínio, pelo próprio condomínio se não tiver administradora, pelo contador, enfim, se é aquele boleto vencido do mês. Mas, posteriormente a isso, aí sim a gente já pode empregar como inadimplência de fato. Doutor Otávio Pinheiro, advogado, muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite aqui da Rádio Jovem Pan News para tirar esses esclarecimentos. Muito grato. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Foi um prazer estar conversando com vocês aqui hoje. O prazer foi nosso. Até a próxima. 10h29.